E eu vou, desta vez, seguir o conselho do pastor Luiz Saião, e vou pregar o texto, independente da minha vertente teológica, se é uma vertente reformada, ou se eu sou reformado, mas a vertente arminiana. Eu vou pregar o texto assim como o texto se coloca, e não tentando buscar alguma coisa para justificar aquilo que eu acho. Então diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Isso é Jesus falando após haver ceado a Páscoa com os seus apóstolos, após Judas ter já saído para entregar Jesus, ele está aqui nas palavras finais, a caminho do monte, para depois ser preso e etc. Então esse é um dos discursos no meio de vários que ele faz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Só até aqui. Vamos orar, irmãos. Vamos pedir que o Espírito de Deus coloque essa palavra em nosso coração. Espírito Santo, fala conosco agora. É verdade que o Senhor já falou através de louvores. É verdade que o Senhor com certeza já fez a sua obra através da unção com óleo, Pai. Mas eu te peço agora, meu Pai, que o Senhor venha sobre nós, meu Pai, abençoar a exposição dessa tua palavra, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, nos alimentar dessa palavra. E aqui, como foi dito nela, Senhor, saímos daqui mais limpos, meu Pai, que chegamos aqui, Senhor. Produz fruto em nós, Espírito Santo. A Ti seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Amém. A palavra central, irmãos, desse texto que eu acabei de ler é permanecer. Essa é a palavra central nesse texto aqui. Ela aparece 11 vezes, em 11 versículos apenas. 11 vezes Jesus fala em permanecer. Então, fica isso para nós, logo daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas essa é a palavra central desse texto aqui, permanecer. Permanecer em Cristo. No versículo 1, irmãos, o Senhor Jesus começa falando assim, ele fala para ele: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Daqui, irmãos, a gente pode tirar o primeiro ensinamento, Jesus, ele diz que ele é a videira verdadeira, então deve haver videira falsa, Então é porque tem videiras falsas, e como tem videiras falsas. Então Jesus está falando que eu sou a videira verdadeira, eu sou o único. Há muitos deuses por aí, há muitos
profetas, há muitos fundadores de religiões, de filosofias, mas Jesus começa falando: eu sou o verdadeiro, eu sou o único, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? E ele diz que o Pai é o agricultor, né? Deus é o agricultor. No versículo 2, irmãos, começa a primeira, vamos dizer assim, né? Primeiro versículo que, se você parar para ficar pensando em reformado e etc., você embatuca nisso aqui, então eu não vou nem pensar em embatucar, vou falar o que o texto fala. O versículo 2 diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruta, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda ou limpa, não é? Esse termo do grego, podar, pode ser a mesma coisa que limpar, para que dê mais fruto ainda. E o versículo 6, semelhante a esse versículo 2, diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, irmãos, o texto aqui é bastante claro, que Jesus está falando que o ramo que está na videira verdadeira, que é Ele, e esse ramo porventura não dá fruto, ele diz que Deus corta esse ramo. Não há outra forma de interpretar esse texto aqui. E ele fala que há uma outra coisa, né? Existe, não é? Claro que isso é tudo uma metáfora, né? Não é um exemplo, né? Ele diz que aqui há aquele ramo também que não permanece na videira. É claro que, falando de árvore, não existe essa possibilidade, né? Do ramo sair e dar uma voltinha, né? Mas ele está falando que a pessoa que não permanece nele, ou seja, por livre e espontânea vontade, resolve se desligar da videira, resolve se desligar dele, né? Versículo 6, ele diz: se alguém não permanecer a mim, será como o ramo que foi cortado por Deus. E nós sabemos desse exemplo aqui da árvore, né? Que qualquer ramo que é cortado, né? Ou caiu, ou foi cortado, né? Com o passar do tempo, esse ramo vai secar, porque não vai ter seiva dentro dele, né? Não vai correr mais nada dentro dele. Então, ele fala aqui: será como o ramo que foi cortado vai secar e não vai servir para outra coisa, né? A não ser jogado fora, né? E ser queimado pelo fogo. Então, irmãos, diante desta palavra aqui, que a gente encontra um pouco de eco nessa palavra, eu não vou abrir aqui agora para a gente não gastar muito tempo, né? Mas se você em casa, você for ler Romanos capítulo 11, aonde Paulo fala que a oliveira verdadeira eram os judeus, né? E ramos dessa oliveira verdadeira foram arrancados, né? E nós, sendo oliveira brava, fomos enxertados nessa oliveira verdadeira, né? Agora o exemplo é oliveira, né? Não videira. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, ou seja, no Israel de Deus, nós que éramos gentios, né? Então Paulo fala algo interessante que entra de acordo com aquilo que Jesus está falando, né? Ele fala assim: vocês não fiquem orgulhosos, porque Deus cortou, não é? Os judeus que não acreditaram nele, da oliveira verdadeira, e enxertaram vocês, porque assim como ele cortou os judeus, ele também pode cortar vocês. Ele os enxertou, mas ele também pode cortá-los. Então depois você dá uma lida em Romanos capítulo 11, né? Tem muito a ver com isso aqui, irmãos. Então, irmãos, o destino desses dois ramos, que é o que importa, tanto aquele ramo que Deus cortou quando dá fruto, ou aquele ramo que resolveu sair da videira, o destino é o mesmo. É o juízo eterno de Deus. É o que fala aqui, né? Será cortado, o lance vai secar, e tais ramos serão apanhados, lançados ao fogo e queimados. Ou seja, fala do juízo eterno, fala da perdição eterna. Irmãos, por que parece que esse texto é um texto assim tão duro? Porque
E agora eu afirmo, irmãos, não estou falando que acham, não, eu afirmo. Todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que está na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, essa pessoa obrigatoriamente tem que produzir fruto. Não é se talvez vá produzir, ela obrigatoriamente tem que produzir fruto. No primeiro dia do ano eu falei sobre Tiago, das obras. Semana passada eu toquei um pouquinho no outro texto também sobre isso, e agora eu venho falar sobre fruto, irmãos. Pode ser que aqui alguém da esquerda aqui dê a 30, aqui alguém aqui no centro dê a 60, alguém aqui dê a 100, outra aqui dá a 20, outra aqui dá a 80, outra aqui dá a 40, mas todo ramo que está em Cristo Jesus, irmãos, esse ramo tem que produzir fruto. Se não produz fruto, e que fruto é esse, pastor? É melancia, jabuticaba? Não, é isso que a gente espera de uma árvore, né? Quando você vê um pé de manga, o que você vai fazer lá no pé de manga? Ver se ele tem folha? Não, você vai ver se tem manga, não é isso? Lá onde meu filho mora tem muitas árvores frutíferas, né? E está voltando a época como é que é? Da carambola, né? Então eu vou passeando com a minha esposa, com a nossa neta lá, e já estou olhando para os pés, já está nascendo carambola, né? E é público, né? Está lá, né? Alguém plantou, né? Então lá pego a carambola e vou comendo, né? Tem também, como é que é? Amora. A gente já fica olhando assim, já voltou a amora já, mas ainda está vermelhinha, não está pretinha ainda não, né? Não está docinha não. Então, a gente vai atrás disso, eu não vou atrás da folha, né? Eu não vou atrás, a gente vai atrás de alguma coisa boa, gostosa. Então, irmãos, Jesus ele falou que os falsos profetas seriam reconhecidos, né? E os profetas verdadeiros seriam reconhecidos pelo quê? Pelo fruto. Mateus capítulo 7. A gente reconhece uma pessoa, se essa pessoa é de Deus ou se não é de Deus, se ela está produzindo fruto. Como eu falei, pode não ser 100 por 1, pode ser 10 por 1, mas está produzindo alguma coisa. Tem árvore que produz muito, tem árvore que produz pouco, mas está produzindo. Jesus falou que a igreja dele seria reconhecida pelo amor, pelo fruto que ela dá, e não pelo aquilo que ela aparenta ser, tem um nome de igreja no teto, não pelos milagres, não por maravilhas, mas pelo fruto que ela está dando, por aquilo que ela está apresentando. Então é isso, irmãos, né? A gente reconhece os frutos através, né? Reconhecemos as pessoas através do fruto. Então isso é muito importante para Deus, porque afinal de contas, irmãos, nós estamos na videira, a igreja é a videira. Aonde vai encontrar crente nesse mundo, irmãos? Na igreja. E a pior coisa para o mundo é alguém que se diz da igreja, diz que é membro de igreja, diz que é evangélico e não está produzindo absolutamente nada, mas está produzindo outro tipo de fruto. Então, o texto aqui é claro, irmãos, né? Quem não dá fruto, o Pai corta. E aquele que se afasta de Deus, esse também não vai produzir absolutamente nada, porque está afastado de Deus. Quando você vê, irmãos, um jardim bem cuidado, quando você vê, um campo, seja uma plantação que for, bem cuidada, você vai falar o que, irmãos? Deixa ver, esse jardineiro daí é bom, né?
essa pessoa dessa casa aí, né? O dono dessa casa é uma pessoa zelosa, né? Olha que gente bonita. Olha que coisa bonita, né? Quando o diácono Rogério prepara as coisas aqui, né, com carinho, as coisas ficam todas bonitas. Aí você pode, né? A gente elogia sempre ele, né? Porque é bonito. Então elogia. E é isso que o Senhor fala aqui, não é? Ele fala que o Pai, não é? Ele é glorificado quando a gente dá muito fruto. Então, irmãos, o nome de Jesus, ao contrário, não é denegrido quando uma pessoa diz que é crente, diz que pertence à igreja tal, e essa pessoa está tendo coisas que não procedem de Deus. Versículo 8, desse texto que nós lemos aqui: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Darem o quê? Hã? Não é fruto que está escrito, não. Versículo 8, vamos ler aí, gente. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem o quê? Muito. Não é pouco fruto. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Essa é a vontade soberana de Deus. Que você dê muito fruto. Que você seja muito abençoado. A vontade de Deus é de te abençoar muito, muito, muito e muito. Por quê? Porque você vai falar assim: é Deus que fez isso por mim. E as pessoas que estão olhando vão falar assim: caramba, esse Deus deles eu não conheço, né? Mas deve ser poderoso mesmo. Porque olha só a vida desse irmão, olha a vida dessa pessoa, olha o testemunho dessa pessoa, olha como Deus abençoa a vida dela, olha como ela é uma pessoa sempre alegre, olha como ela é uma pessoa, né, que sempre tem uma palavra para abençoar. Então não é à toa, irmãos, que aquele que não produz fruto, essa pessoa não deve ser alguém crente, não deve ser alguém que realmente se converteu, porque não está produzindo nada, ou seja, não está jorrando nada, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Eu não estou falando que todos nós vamos ser os santinhos, né? Vão ter a auréola na cabeça, vai ser só aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Como é que está, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Como é que está, minha irmã? Aleluia, glória a Deus. Não. Às vezes vai sair palavras meio chatas. Às vezes a gente vai sair, né, cuspindo um marimbondo. Mas é só naquele momento. Da ira, da raiva, de passar, passou, acabou. Jesus, ele é a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor. Então, irmãos, ele fala outra coisa aqui importante no versículo 2: todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. Não está dando fruto, está atrapalhando. É por isso que há, irmãos, uma disciplina, né? Eu me lembro agora, irmãos, está vindo na minha cabeça agora, né? Que na época, né? Isso há muitos anos atrás, né? Que essa modelo, ex-modelo, né? Monique Evans, né? Andou falando que ela era convertida, né? Que a pessoa aparece de vez em quando, aparece umas dessas assim, né? Eu sou evangélica, eu estou me convertendo. Bom, essas coisas assim, né? Então, me lembro que ela falava, né? Eu sou membro da Igreja Batista lá do Leme. Aí eu gostei que o pastor lá da Igreja Batista do Leme, ele pagou uma publicação no jornal, naquela época tinha jornal impresso, né, no Globo, né, falando expressamente essas palavras: a senhora Monique Evans vem aqui à Igreja Batista do Leme, mas ela não é membro da Igreja Batista do Leme.
ela precisa perder muitas coisas para ela poder ser membro desta igreja. Eu quero um tal de homem sério. Nem sei quem ele é, você nem se viu ainda. Você qual é a idade dele? Sério. Porque às vezes tem que fulano está na igreja tal lá, aí parece que é status, né? Fulano está lá. Puxa vida, né? Então, irmãos, assim como o nome de Jesus é glorificado quando está fruto, o nome de Jesus não é glorificado quando a gente... Então, mas ele fala agora aqui, irmãos, daquele que dá fruto, que somos nós em nome de Jesus. Damos fruto. Agora ele fala aqui, aquele que dá fruto, né? Todo aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Você sabe que é a poda é limpar, não é? É cortar alguns pedaços, o irmão Vicente e o diácono Rogério têm videira na casa deles, não é? Aliás, o Vicente é um bom agricultor, porque ele me deu uma uva da videira dele, que olha, uma uva grande, rapaz, doce, rapaz, é um bom agricultor, né? Está podando bem a videira dele, porque tem que podar, irmãos, tem que limpar, é necessário limpar, anualmente, periodicamente, para quê? Para que produza mais fruto, porque a sujeira, né, as coisas ali, interrompem às vezes a força da seiva para os ramos. E é isso que Jesus faz em nós, irmãos. Ele quer que a gente produza muito fruto, porque aí a glória será para Ele. Ele será glorificado cada vez mais em nós, e nós nele também. Então a vontade dele é que nós produzamos muito fruto, então ele sabe disso, então ele nos limpa. Agora, como é essa limpeza, irmãos? Jesus fala aqui na frente, né? Ele fala assim, ele está falando para os 11 agora só, né? Judas não estava no meio deles, né? Ele diz assim, versículo 3, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. A palavra de Deus, irmãos, a poda é sempre dolorosa. Sempre é dolorosa. É que a árvore não fala, né? Ô rapaz, aí, vai com calma, né? Ai, está machucando, né? A árvore não fala, né? Apesar que tem umas filosofias que dizem que é orientais, que diz que a gente pode montar árvore, né? Pode montar flor, pode montar gafanhoto, né? Então a árvore quer falar, mas ela não fala. Mas quem já fez isso, né? Vê que às vezes quando a gente corta um determinado pedaço, sai, né? Um líquidozinho, né? Aí eu me lembro que eu era pequeno, na casa da minha avó, né? Aí meu padrinho falava assim, a árvore está chorando, né? Por quê? Porque sai um líquido, né? Está cortando, está podando, aquele pedacinho ali sai um líquido. Então toda poda é dolorosa, irmãos. A poda pela palavra de Deus também não é indolor, porque a palavra de Deus ela nos confronta. É por isso que o ponto principal de um culto tem que ser a pregação da palavra, porque é esse confronto que a gente faz para nós, né? A gente falava quando sabe, tempos áureos lá atrás, assim, nossa, mas que cajadada, que lambada, né? Às vezes a gente saía do culto até meio torto, né? Que o pastor pegava e né? Cortava por dois lados, para cá e cortava para lá, machuca, porque nos confronta. Mas caramba, eu estou agindo errado, meu Deus, mas Jesus falou isso mesmo, a palavra de Deus fala isso mesmo, e eu estou fazendo totalmente errado. Me lembro, irmãos, 38 anos atrás, eu era recém-convertido, e houve um encontro de jovens lá na igreja de Engenho Novo, de jovens de toda a Nova Vida. Eu era lá de Bom Sucesso, e quem trouxe a palavra foi o bispo Alberto Macari, né? Era vivo. Aí trouxe uma palavra forte para jovens, só para jovens. Aí no final da palavra ele falou assim, vocês estão aqui exatamente assim, vocês pensam que vocês me enganam?
Vocês estão aí, né, em sexo, vocês estão aí em drogas, vocês estão aí em um monte de coisa, e eu quero que vocês saiam agora do seu banco e venham aqui à frente. E eu recém-convertido, devia ter, sei lá, uns 2 meses de convertido, eu falei assim, não vai ninguém. Não vai ninguém lá na frente. O cara está em pecado sexual, o cara está mentindo, o cara está não sei mais do que, e vai aparecer na frente de todo mundo, não vai ninguém. E para mim a surpresa, 70% foi lá na frente. Jesus, caramba, a palavra penetrou, machucou. Aqueles jovens que estavam ali, né, foram confrontados pela palavra. É isso que o Senhor está falando aqui. Vocês já estão comigo há 3 anos e alguns meses. Vocês dormem comigo, acordam comigo, eu conheço vocês. Então vocês já estão limpos pela palavra. Erravam. Daqui a pouco Pedro vai trair Jesus, irmãos. Não eram perfeitos. O Senhor está falando, eu tenho sempre pregado a palavra, e vocês já estão limpos pela palavra. Então, irmãos, o problema está, né? Porque grande parte do povo de Deus não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia, não quer ser confrontado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então Deus quer que você produza. Ele quer que você produza. Você acha que ele vai deixar de novo e falar assim, tá bom, então é isso aí, não é? Isso aí, então você não quer ler a palavra? Não, ele vai produzir a poda dele. Ele vai trazer a limpeza dele, e através do quê? Do sofrimento. O sofrimento é a limpeza de Deus para nós. É para aquelas pessoas que às vezes são teimosas, igual a eu, né? Que o Senhor está falando, e a gente está lá, nossa, irmão, vamos fazer uma provinha para cá, né? Eu não sei porque elogiam tanto Gideão. Para mim, Gideão foi deixa eu falar. A lãzinha aqui, a lãzinha para chover aqui, não chover lá, a lãzinha aqui para chover cá, não chover lá, e etc. E tal. E fica naquela brincadeira. Quando ele vai falar, meu filho, vamos fazer o seguinte, não, agora eu vou tratar com você. E o tratamento é através, não vou pregar sobre sofrimento hoje, né? Mas o tratamento é através do sofrimento. É através da dor. É o ditado antigo que dizia assim, né? Aquele que não vem, né, por vontade própria, vem pela dor, né? Ele vem pela alegria, vem pela dor para a igreja, né? Não tem muito fundamento isso aí, mas é um fato às vezes. A dor nos aproxima de Deus. A dor nos chama mais para perto de Deus, porque é o tratamento que Deus faz para nos podar, para a gente parar, para a gente refletir, né? Eu me lembro do pastor Roberto Leal, né, que foi um pastor que realmente eu considerei meu pastor de coração, e ele tem esse testemunho. Ele era médico, totalmente avesso à palavra de Deus, e ele quebrou o fêmur num acidente de carro. Então ele teve que ficar quase 1 ano, foi grave, em cima da cama. E nesse período que ele ficou em cima da cama, ele botou na rádio relógio. E aí ficou assistindo as pregações da rádio relógio, se converteu na cama e veio a ser pastor. Então Deus às vezes faz isso, irmãos, né? É a poda dele, é a limpeza dele, irmãos. É ele nos limpando, né? Às vezes dói, às vezes é um processo doloroso, mas, irmãos, a vontade de Deus é que nós produzamos, nós vamos produzir frutos. Que fruto é esse? Como eu falei antes, né? É o fruto do Espírito Santo que está lá em Gálatas, capítulo 5. Amor, alegria, né? Paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Deus quer que nós sejamos assim, irmãos. E esse fruto tem que ser vivo, irmãos. Se não é, irmãos, tem alguma coisa errada. Quando a pregação da palavra, a leitura da Bíblia, é uma autolimpeza. É
você sozinho, na sua casa, no seu trabalho. Ah, pastor, não tenho tempo, meu trabalho, eu não sei mais o que. Bom, todo mundo tem um trajeto de casa para o trabalho, né? O Bruno trabalha com táxi, aí fica mais complicado, né? Pode entrar um endemoniado no carro dele, ele está com esse troço aí, né? Então, mas normalmente, né, quem não trabalha com táxi nem com Uber, né, tem a ida. Ou vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai de trem, né? Vai, irmãos, meditando na palavra nesse período. Você sabia que se você for na sociedade bíblica, tem Bíblias assim, eles são assim, né, de Novo Testamento só, que é do tamanho assim de um livreto assim, pequenininho, dobrado, igual uma revista. Aí você vai no ônibus, né, segurando lá o ferro lá, aquele spray de arranjo, né? Não tem muito assim, irmãos. Metrô, né? Já com o Rogério pega o metrô. Mas dá para você ir meditando. Irmão, você não demora 1 hora para almoçar. Normalmente tem 1 hora de almoço, não é verdade? Você não demora 1 hora. Então, larga o bate-papo, falar do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, falar do Lula, do Bolsonaro, etc. e tal, e vamos, né, meditar na palavra. 15 minutinhos. Isso é uma autolimpeza. A gente vai lendo, vai sendo confrontado pela palavra e vai, né, nós mesmos. Caramba, eu estava pisando na jaca mesmo, né? Agora estava esquisito, né? Mas agora eu aprendi. O Senhor me falou isso aqui, não vou mais fazer esse tipo de coisa. Aí Deus não precisa mandar, né? O cortezinho dele, a espadinha dele, vai cortar para cá, cortar para lá, porque você já está se autocortando, você já está se autolimpando. Aleluia, irmãos. Permanecer na videira. 11 vezes aparece essa palavra. Permanecer. 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 Irmãos, quando é que nós vamos entender? Eu sei que a gente já entendeu, mas quando a gente vai entender profundamente que sem Cristo Jesus nós não somos nada. Espero que esse ano de 2023, irmãos, seja um ano que a gente caia em si de pensar assim, falar assim, olha, eu acordei só porque Jesus me permitiu acordar. Eu estou respirando só porque Jesus me permite respirar. Eu estou me levantando da cama só porque Jesus me permite levantar da cama. Eu estou comendo osso, né? Teve muito osso na propaganda política, né? Osso. Mas eu estou comendo osso, né, só porque Jesus me permite comer osso. Porque tem gente que nem osso tem para comer. Então a gente precisa entender, irmãos, entender que tudo vem das mãos de Deus. Tudo vem das mãos de Deus. E nós precisamos permanecer em Cristo. E irmãos, em nome de Jesus, irmão, o Mário trouxe uma excelente palavra, foi domingo, quarta-feira passada, não foi a retrasada, não da igreja, não foi? Foi retrasada, não foi? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, confie em mim. Eu sou errado, eu sei, mas eu vou para o céu. Estou certo. Irmãos, não existe crente, você que está me ouvindo aqui pelo celular, não existe crente que não congrega em igreja. Se alguém te falou isso, você está sendo enganado por um falso profeta ou uma falsa profetisa. Não há, irmãos, não há crente sem igreja. Não há. Então nós precisamos permanecer. Mas o pastor Guilherme é muito chato. Mas aí tem aqui tem uma batista aqui atrás, tem uma presbiteriana, aqui nessa rua aqui, qual é essa Cinemai aqui? A Cinemai? Esse aqui é Cinemai? Essa aqui?
Essa aqui eu não aconselho a igreja que está do lado de cá, não, tá? Que bom, deixa eu falar. Não aconselho lá de cá. Mas lá tem uma antiga, não sei o que, Sião, era uma casinha ali, tá? Mas lá na frente, lá no largo, não sei o que, tem uma adventista. São de Deus também, viu, gente? Não é do diabo adventista, não. Viu? É de Deus. Tem um monte de igreja, irmãos. Tem um monte de igreja. Não estou falando essa aqui porque essa aqui eu conheço a história e o cara é um rebelde. E rebelde não tem parte com Deus. Então, mas tem um monte de igreja, irmãos. Você vai encontrar um pastor que você goste. Mas não existe essa coisa de crente do eu sozinho, do eu em casa, de eu com Deus. Então nós precisamos permanecer, irmãos. Essa é a palavra-chave nesse capítulo 15. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E vocês permanecendo em mim, vocês vão dar muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada, irmãos. Nós não somos nada. Nós somos miseráveis, pecadores. Nós somos isso, somos ruins, maus, mas Deus nos agraciou. A gente era oliveira brava, agora estou pegando Romanos 11, e Ele pegou a gente e enxertou nele. É o sacrifício de Jesus. Falou, agora vocês vão ter vida. Agora vocês vão ter vida e vida abundante. E é essa vida que nós temos, irmãos. Então, vamos parar com essa coisa, irmão, de achar que alguma coisa na nossa vida pode acontecer fora de Cristo, fora da videira. É impossível, irmãos. Impossível. Quando você... A minha esposa está com rosas aí, não é? Está bonita, né? São lindas, não, porque é lindo. É até chato falar isso agora, né? São lindas, são maravilhosas, mas eu sempre estou aqui escrevendo. Mas essas rosas estão mortas. Por quê? Ela está falando que não está. Porque estão lindas. São lindas. Com certeza aí tem dedo de alguém aqui que eu já falei aqui, né? São lindas. Mas quando cortou ela da roseira, você matou a rosa. Você matou a rosa. Porque você tirou ela daquilo que alimentava ela. Parece que não é? E esse é o engano do mundo. Esse é o engano que muitos acham. Eu não estou indo à igreja e está tudo bem comigo. Eu não leio a Bíblia e está indo tudo bem comigo. Desculpe falar dessa maneira. Você agindo dessa maneira, você está sendo pouco sábio. E usando a palavra que Jesus usou, tolo. Tolo. Porque você está morto. Você está morta. Porque sem estarmos na videira, estamos mortos. Hoje elas estão lindas, amanhã vão continuar lindas, mas vai passar não sei qual tempo. E elas vão murchar, e vão começar a cheirar mal. Isso acontece com qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa. Cortou, vai morrer, está morto. Parece que não, porque as pessoas não, estou vivo, estou mais vivo que nunca, pastor, o senhor está enganado, o senhor não me conhece, o senhor não sabe a minha vida particular, eu estou mais vivo que nunca. Então não. Estão mortos. Morreram e pior, né? Sofrerão a morte eterna depois na frente. Mas eu não quero falar sobre isso, porque isso é um assunto que eu, na maioria das vezes, só Deus é que vai tratar desse tema, né? Então, irmãos, vamos permanecer em Cristo nesse ano de 2023. A leitura da palavra, né? Se você não quer, como ele falou, né? Se você não quer pegar um daquele ordenamento para ler a Bíblia
uma vez por ano, uma coisa assim. Se você não gosta dessas coisas, é bom. Mas se você não gosta, também. Mas leia a palavra. Porque quando você lê um texto assim, né, você tem que parar. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruta, ele não corta. Eita, peraí, eu estou dando fruto? Qual é o fruto que eu estou dando? Eu estou dando fruto que o Espírito Santo fala que eu devo dar? Ou o meu fruto é ira, raiva, inveja, né? Essas outras, as obras da carne? Será que é esse o meu fruto? Então você lê isso aqui e fala assim: não, está errado. Está errado. Não andeis na roda dos escarnecedores. E às vezes a gente está sem perceber. Eu trabalhei fora também, irmãos. Sem perceber, você está não sei mais o que, e daqui a pouco está falando uma coisa, daqui a pouco está falando uma besteira, daqui a pouco está falando outra coisa errada, daqui a pouco está falando mal de Deus, daqui a pouco está falando mal do pastor, daqui a pouco está falando mal da igreja. E você está ali na roda, e você fica meio sem graça, porque você é o único. Aí você lê isso na Bíblia, você não andei na roda dos conhecedores. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Aí você fala assim, caramba, mas é verdade. Não é que você não vai se dar com ninguém, porque você precisa dar com as pessoas para salvar até as pessoas, mas é comunhão. Que comunhão? Como é que você vai ser sócio? Desculpe se alguém aqui mas como é que você pode ser sócio com um feiticeiro, com um macumbeiro? É alguma coisa que não vai poder dar certo, Você está armando uma sociedade com um macumbeiro, não vai dar certo, porque os macumbeiros sejam salvos. Agora está na guerra que o cara dessa, o Moraes vai me mandar prender, bater a polícia federal. O Moraes está prendendo todo mundo, o carequinha está prendendo todo mundo. E tem um carequinha que é o Mário também, daqui a pouco você vê. O irmão Jorge também é carequinha, tem mais um carequinha não. Então os dois têm que tomar cuidado com os dois. Ué, não, irmão Jorge é carequinha. Olha lá. Irmão Jorge até lembra do Moraes um pouquinho, irmão. Aí não, né, irmão? Aí pegou feio, né? Aí não, né, irmão? Mas o Moraes, acho que ele passa uma brilhantina que a testa dele brilha, né? O Rogério não, o Rogério ainda tem alguma coisinha ali em cima na cabeça, né? O irmão Vicente também tem alguma coisa em cima, então eles estão livres, né? Mas os dois aqui não estão livres, não. Mas, irmãos, permanecer em Cristo Jesus. Saber que não podemos fazer nada assim. Todas as bênçãos vêm da mão dele. Tudo vem da mão dele. Tudo. Inclusive a maior delas que é a salvação.